Então vamos começar, ou melhor, vamos continuar com a nossa série de pregações intitulada O Cristão e, no caso, se podiam, exato, colocar ali a nossa imagem da nossa série de pregações. Então hoje nós teremos então mais um episódio, ou neste caso o segundo episódio nesta série intitulada O Cristão e este pode ser um pouco inusitado porque de facto eu hoje falarei sobre o cristão e o cristianismo. Falarei sobre um bocadinho sobre o próprio cristianismo, porque de facto a primeira edição, o primeiro episódio foi sobre a família, não é? Que é a célula base de cada sociedade. E agora vamos falar um pouco sobre o cristianismo, que é o sentido base, é o sentido que nos traz aqui, é o motivo pelo qual nós estamos aqui e é aquilo que nos identifica e que diz quem é que nós somos, não é? Mas então, antes mesmo de nós continuarmos, no caso, vamos novamente abrir a passagem de Romanos 12, 1 e 2. E, por sua vez, vamos então nos colocar de pé. Depois eu irei mais uma vez ao Senhor em oração por este tempo que nós vamos passar aqui juntos. E então, de seguida, partirei para a exposição da palavra do Senhor. Vamos então ao Senhor em oração mais uma vez neste momento. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de estar aqui esta manhã, de separarmos este pouco de tempo, do muito tempo que Tu nos dás, para nós administrarmos para a Tua honra e para a Tua glória. Sabemos que não meramente aos domingos é que Te pertencemos, não meramente às quartas-feiras é que Te pertencemos, mas cada dia das nossas vidas é Teu, Senhor. Nós somos Teus, pois nós fomos alcançados, fomos resgatados por Ti e foi pago por nós um alto preço, Senhor Deus. E é sobre isso que nós vamos falar esta manhã, Senhor. Nas minhas limitações, Senhor, na minha fraqueza, venho pedir, ó Deus, clamar e suplicar pelo Teu auxílio, Pai, para que possas expor com diligência, com fidelidade a Tua palavra. Que a Tua palavra venha então penetrar bem fundo nos nossos corações. Que ela venha fazer a Tua obra, a ação sobrenatural do poder do Santo Espírito. Possa então vir, estar bem fundo e produzir fruto, Senhor. Nós não queremos ser apenas ouvintes, por mais atentos ou menos atentos que sejamos, mas queremos ser, sim, praticantes, ó Deus, da Tua palavra. Queremos e ansiamos que ela faça mudança e ação sobrenatural na nossa vida, Senhor. Então vem estar aqui conosco, que neste culto que nós estamos a prestar humilde e singelamente, suba diante da Tua presença como um cheiro suave. Venha então trazer um agrado ao Teu coração e que, ó Deus, que para a Tua honra e para a Tua glória sejam todas as coisas que aqui façamos, Senhor, e acima de tudo este momento, que Tu te agrades de estar aqui em comunhão connosco, passeis aqui no nosso meio, toques no nosso coração, Senhor. Não permitas que nós saiamos daqui os mesmos ou pior do que aquilo que nós entramos, Senhor. Dá-nos então mais da porção da Tua graça, mais da manifestação do Teu Santo Espírito em nós, mais liberdade que Ele tenha de nos moldar e de nos transformar à imagem do Senhor Jesus. Ó Deus, tudo isto então te peço, tudo isto te agradeço, orando no santo nome de Jesus, dizendo amém. Então, vamos neste momento fazer a leitura da palavra do Senhor, a nossa passagem base da nossa série, que fica então no livro ou na carta, igualmente aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, será também projetado. Eu farei a leitura na versão Almeida século XXI. Então diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então até aqui podem se sentar, amados irmãos. Então depois de poderes ter estado na semana passada na conferência teológica lá no 78º aniversário da Terceira Batista do Porto e a curar uma faringite, a tomar ainda antibiótico por uma faringite que se me acometeu. Entretanto, hoje tenho o privilégio de novo de estar aqui convosco, amados irmãos. Então hoje o nosso tema principal será então o cristão e o cristianismo. Então o que é o cristianismo? Pode parecer até um bocado assim paradoxal e redundante, mas então é a religião centrada na pessoa áurea das Sagradas Escrituras e o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Cristo, irmãos, não é um sobrenome ou um apelido de Jesus, digamos assim. Às vezes as pessoas podem pensar que o nome dele é Jesus, o apelido é Cristo. Mas não, Cristo é assim uma espécie de como se fosse um cognome. Cristo, que é, por sua vez, a nossa latinização da expressão grega Christos. Christos, por sua vez, é igualmente a versão grega da expressão Mashiach. Mashiach, onde nós temos Messias. Então, Cristo e Messias é a mesma palavra, que significa então o ungido do Senhor, o enviado da parte do Senhor, revestido pelo Espírito Santo do Senhor. Era isso que o povo aguardava, o aguardado, o antecipado, aquele que viria, não é, aos judeus para os salvar, para os resgatar, para os libertar. Sabemos e compreendemos ao ler também as Sagradas Escrituras, não só através das centenas de promessas, de profecias que estavam feitas sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, mas também nós encontramos por aquela que é a postura dos judeus no Novo Testamento, nós vemos que eles estavam à espera, eles estavam a aguardar por aquele que os ia libertar. Só que eles pensavam numa visão micro. E sabemos que o nosso Deus trabalha no micro e também trabalha no macro, digamos assim. Ele trabalha nas coisas pequeninas e naquelas coisas do aqui, do agora e naquelas coisas práticas, mas também faz tudo para o louvor da sua glória e para o seu plano principal, o seu plano geral, para a história da redenção como um todo. E então, enquanto os judeus esperavam um libertador para os libertar do jugo dos povos que os dominavam, Deus estava a preparar o libertador que iria libertar todo aquele que nele crê do seu terrível e tremendo, da sua tremenda prisão, que é o pecado. Da tremenda, exatamente, opressão com a qual todos nós nascemos por meio do pecado. O nosso maior inimigo, o nosso maior problema, que é o pecado. E então, aí, em Jesus, de facto, Deus fez com que culminasse todas as coisas, tudo que aconteceu no Velho Testamento era uma preparação para aquilo que as Sagradas Escrituras descrevem como a plenitude dos tempos. Naquele tempo preciso que era necessário Jesus vir, e Jesus então veio. E de uma vez por todas, então, ele mudou a história da humanidade. Por isso é que nós, pelo menos aqui no Ocidente, mas não só no Ocidente, isso também tem impacto no mundo todo. A história da humanidade é então dividida. Peço perdão, aí está o efeito da maleita. Nós dividimos a história da humanidade por antes de Cristo e depois de Cristo, porque realmente a história da humanidade mudou. A história da humanidade mudou de uma hora, passa a expressão, para outra. Então, como
como estava a dizer, o cristianismo sim é uma religião. E eu percebo que, e para pesar meu, eu compreendo que no meio cristão, no meio evangélico, diria mais até contemporâneo, parece que a expressão religião virou um palavrão, virou uma palavra má, virou uma palavra sempre com conotações negativas. Mas, irmãos, cuidado para nós não julgarmos aquilo que a Bíblia não julga. Cuidado para nós condenarmos aquilo que a Bíblia não condena. Em momento algum, a Bíblia condena a expressão religião, ou religião em si. A Bíblia condena, sim, toda e qualquer falsa religião. Ok? A própria palavra do Senhor, em mais do que um momento, por exemplo, na carta de Tiago, por exemplo, ele fala sobre a verdadeira religião. Fala exatamente sobre, por exemplo, se alguém se julga religioso e não domina a sua própria língua, não é? É um impostor, é um falso. Porque exatamente a Bíblia não condena o conceito ou a palavra de religião. E sim, o cristianismo é uma religião, é um conjunto de crenças, de práticas, mas nós sabemos que, ao contrário das demais religiões, é a única religião verdadeira. E enquanto o conceito das demais religiões todas, nós vamos estudar todas as outras religiões e é sempre o homem a ir em direção à divindade, o homem a tentar alcançar o favor da divindade, alcançar por meio do seu próprio esforço, das suas próprias obras, daquilo que ele faz, que ele realiza, que ele paga, que ele se martiriza, que ele medita, que ele se ilumina. Não é? Na medida do esforço do homem, é o homem a tentar alcançar o favor divino. Ou até, dependendo da religião, a chegar a ser um Deus. Existem mais do que uma religião que tem esse conceito de nós virmos como que alcançar o patamar de sermos deuses. E então, como eu estava a dizer, enquanto todas as demais religiões são de obras, eu lembro-me de quando ouvia um pastor, eu costumo citar com alguma frequência, foi no caso o pastor que Deus usou para eu, vendo uma pregação dele, o Espírito Santo regenerar, transformar o meu coração e eu me arrepender e crer em Jesus Cristo. Um pastor americano chamado Paul Washer, e ele cita, não é também, creio que outra pessoa, a dizer que apenas existem duas religiões no mundo. E eu já falei isso outrora, não recentemente, mas outrora já disse exatamente que existem duas religiões no mundo. Que é o cristianismo, que é da religião, a única religião da graça, e as religiões das obras. Todas as demais religiões são de obras. Tudo é de obras. Tudo é que nós, pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, nós vamos alcançar, seja iluminação, seja transcendência, seja o céu, tudo. Tudo é à base de obras, amados irmãos. Mesmo o judaísmo moderno, que foi uma deturpação, como nós encontramos no próprio Novo Testamento, vemos que o judaísmo daquele momento era uma deturpação daquilo que Deus tinha deixado. Por isso é que vem o próprio Jesus ter ordem na casa e dizer, vocês estão completamente errados, vocês levaram as coisas por um caminho que não tem nada a ver com aquilo que eu já ensinava lá atrás. Então Jesus vem sim, vem como que clarificar exatamente aquilo que já estava escrito. Não é dizer que Deus pegou e disse, não, está tudo errado, tudo o que eu disse lá no Velho Testamento está tudo errado. Não é nada disso, amados irmãos. Aquilo que nós encontramos assim no Novo Testamento é que a expressão da religiosidade, mesmo judaica, estava deturpada e era tudo muito à base do merecimento, das obras. Essa era a ênfase. Enquanto mesmo no Velho Testamento até nos diz que depois vai ser citado também, creio que em Romanos vai ser citado, em Hebreus vai ser citado, a questão do próprio Abraão. Abraão creu e isso lhe foi atribuído como justiça, porque ele creu. Sempre foi na base da fé, sempre foi pela graça, por intermédio da fé, sempre foi, nunca foi pelas obras, amados irmãos. Nunca. Ninguém nas Sagradas Escrituras, ou ao longo da história da humanidade foi salvo pelas obras. Ninguém. Ninguém nunca foi pelas obras, amados irmãos. Não é acharmos que antes era pelas obras e agora é pela graça. Sempre foi pela graça. Porque é que quando Adão e Eva pecaram, Deus não fez assim, puf, vamos começar tudo de novo? Graça.
Porque é que quando eles estavam todos nus, é o próprio Deus que vai, mata um animal, faz roupas de peles, e já a fazer uma alusão, não é, a alguém que tinha que morrer para que a nossa vergonha fosse tapada por graça. Tudo foi por graça. E eu enfatizo isto com muitas vezes, que é para ver se isto entra na nossa cabeça dura. Amados irmãos, Deus criou os anjos, certo? E e a Bíblia também nos diz que nós fomos ligeiramente criados abaixo dos anjos, digamos assim. Ou seja, os anjos são seres ainda mais sublimes do que a humanidade. Apesar de nós sermos a joia da coroa da criação deste universo. Mas igualmente, nós somos um ser inferior, digamos assim, aos anjos. Creio que vocês todos se lembram, e é um mistério, e a Bíblia não entra em muitos detalhes, que um anjo, de seu nome, depois nós não sabemos o nome que ele teria eventualmente quando ele estava na presença de Deus, mas depois agora é chamado de Satanás, que significa o opositor, ou o diabo, que significa o acusador. São estes dois nomes, os únicos dois nomes que a Bíblia atribui a este anjo. Ele queria ser semelhante a Deus. Chegou a um ponto, nós não sabemos quando, da história da eternidade, depois de eles terem sido criados, que ele queria ser semelhante. E atenção, ele não queria ser superior. Ele só queria ser igual. Ele queria ser igual a Deus. E ele, devido à sua altivez, à sua arrogância, queria ser igual a Deus. E um terço, assim a Bíblia nos descreve, que um terço dos anjos do céu ficaram, digamos assim, do lado dele, concordando com o seu plano de querer ser igual a Deus. E o que é que Deus fez? Deus expulsou-os do céu. Expulsou-os da sua presença, expulsou-os da sua comunhão e confirmou, digamos assim, os demais. Não precisamos ter medo que nenhum anjo agora se vai rebelar ou algo assim do género. Mas um terço dos anjos foi expulso da presença de Deus, porque estavam do lado daquele que nós chamamos de Satanás, ou diabo, o inimigo das nossas almas. E eu faço então a pergunta: quem foi o Salvador, o resgatador, o remidor enviado pelos anjos que se revoltaram contra Deus? Ninguém. Deus foi em algum momento injusto em não ter tentado salvar os anjos que se rebelaram contra ele? Não. E depois Deus faz o ser humano, criado inferior aos anjos. E o que é que o ser humano faz? Se rebela contra Deus. E qual foi o erro? Qual foi exatamente a questão que o ser humano queria? Ser igual a Deus. É exatamente a mesma coisa. Aquele que tinha caído no próprio erro do seu coração tentou o ser humano a dizer: olha, se tu comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu serás semelhante a Deus. E foi isso que entrou no coração do ser humano. Eu vou ser igual a Deus. E estamos aqui e nós continuamos, que continua ainda agora. Esse é o desejo do ser humano. Ser igual a Deus. Ser igual a Deus. E nós vemos que, novamente, se Deus, e eu gosto no sentido, é importante nós enfatizarmos, amados, se Deus não tivesse salvado ninguém, Ele em nada era injusto, amados. Ele não tem qualquer peso de responsabilidade em ter que salvar quem quer que seja. Ele não tem obrigação de salvar ninguém, porque eu acabei de dizer, os anjos, que são um ser superior a nós, rebelaram-se e não tiveram direito à salvação. E é aquilo que eu às vezes gosto, claro que, atenção, isto é uma ilustração. Eu imagino, digamos assim, os anjos ali a verem o que Adão e Eva estavam a fazer, dizer: olha, pronto, outra vez, mais uns, armados em espertos, agora vão ser expulsos e acabou. Vai criar se calhar um outro ser, sei lá, o que é que Deus vai fazer agora. Mas Deus vai, e Deus é que vai ao encontro do ser humano. E mesmo quando ele dá a sentença, o castigo, não é, dá ao homem, dá à mulher, dá à serpente, o castigo por aquilo, ou consequências logo práticas do seu erro, mas era um castigo num sentido de que isto não acabou aqui. Não acabou aqui. Ele é que vai ao encontro do ser humano. Ele é que pergunta ao ser humano onde é que ele está. Pergunta a Adão onde é que ele está. Ele é que vai, ele é que tapa a nudez do ser humano. E ele é que diz à mulher, inclusive: olha, eu vou aumentar as dores do teu parto. E depois ele vira-se para a serpente e diz:
vem aí um descendente da mulher. Tu vais-lhe morder o calcanhar, mas ele vai-te esmagar a cabeça. Está ali, o Evangelho. Gênesis 3,15, o iniciozinho já da promessa daquele que viria meter ordem na casa, daquele que viria restaurar este fosso gigantesco que nós, na nossa arrogância, que nós, na nossa altivez, ali na pessoa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, criámos entre nós e Deus, por meio do pecado. Nós não tínhamos pecado, mas agora temos e já nascemos pecadores. É incrível nós pensarmos nisso e, como eu disse, sim, amados, o cristianismo é uma religião. Eu percebo, eu próprio já disse várias vezes isso. Não, o cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida. Oh, amados irmãos, isso é semântica. Isso é brincadeira com palavras. O cristianismo é uma religião. Aceita que dói menos. É uma religião, mas é a única religião verdadeira. Essa é que é a diferença. É a única religião verdadeira. E é a única em que não é o ser humano que vai em direção a Deus, que vai tentar merecer o que quer que seja da parte de Deus, mas pelo contrário, é o próprio Deus que vem ao nosso encontro e nos resgata para si. Isso muda completamente tudo. Amados irmãos, toda e qualquer espécie de boas obras são feitas agora como resposta à transformação que Deus já operou na nossa vida. É feita em gratidão, é feita em ato de amor. Não é feito por merecimento do que quer que seja. Não é feito para que Deus olhe para nós, caramba, valeu a pena salvar aquele lá embaixo. Amados irmãos, diz nas Sagradas Escrituras em Filipenses: trabalhem a vossa salvação com temor e tremor. Trabalhem a vossa salvação com temor e tremor. E a gente podia parar por aqui. Dizer, talvez salvação pelas obras. Eu é que tenho que me esforçar. Eu é que tenho que ralar. Eu é que tenho que ir orar. Eu é que tenho que ler a Bíblia. Eu é que tenho que buscar mais a Deus. E logo a seguir Deus diz, não é? Deus inspira o apóstolo Paulo para escrever, porque é Deus que opera em vós. Tanto o querer como o efetuar ou realizar, independentemente da tradução. É Deus. Volta tudo a ser a Deus. Se tu achas que és mais santinho que o teu irmão do lado, é Deus. Dá graças a Deus. Não é mérito teu. Não é mérito teu. Sim, nós temos responsabilidade, amados irmãos. É algo que está incrivelmente sempre em tensão nas Sagradas Escrituras, que é o facto de que Deus é toda, completa e plenamente soberano. Ok? Deus é o único ser realmente que é completamente soberano sobre tudo e sobre todos. Sobre os anjos, sobre o diabo e sobre nós. Sobre a criação, as constelações, as galáxias, o universo. Se houver mais do que um universo, sobre os universos, Deus é que é completamente soberano. Mas é incrível que ao mesmo tempo o homem, é apresentado nas Sagradas Escrituras como plenamente responsável também pelas suas atitudes. E é um ponto que a Bíblia deixa assim sobre tensão, que às vezes pode dar um bocado nó na nossa cabeça. E às vezes a gente começa a bater um bocado assim numas teclas, a dizer, não, mas eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Mas Deus é que é soberano, rapaz. Deus é que é soberano. Soberano ao ponto de ter um dia mudado o teu coração. E por isso é que tu estás aqui hoje. Porque se não fosse Ele soberano, tu ainda estavas aí, se calhar já não estavas aí. Se calhar até já nem estavas aí. Mas porque Ele é soberano, é Ele que tem todo o poder, inclusive de transformar pecadores, por mais céticos e impenitentes que eles sejam, em santos. Nele. É incrível nós pensarmos que, como uma frase que eu ouvi há uns anos atrás, e acho tão interessante, que é o facto de que nós somos salvos por Deus, de Deus, para Deus. Nós somos salvos por Deus, porque foi o próprio Deus que veio fazer a salvação, veio realizar a salvação. Veio Ele, na pessoa do próprio Filho, morrer no lugar da criatura. O Criador vem morrer no lugar da criatura para restaurar em pleno o nosso relacionamento. É Deus é que faz a religação. A religião é Deus que faz. Depois nós somos salvos de Deus porque é Deus quem é o juiz.
A Bíblia descreve que Deus é que é o justo juiz. Deus é que vai executar o juízo final. Não é o diabo. Apesar de nós muitas vezes pensamos nos filmes, nas séries, nos desenhos animados em que vemos tipo o inferno e vemos lá os diabretes com umas forquilhas e a meterem as pessoas para os caldeirões e assim a espetarem o rabiosca das pessoas com forquilhas. Mas isto é tudo coisas, isto é tudo folclore, isto é tudo tradição. No inferno, eles vão sofrer também. Eles não vão fazer ninguém sofrer. Eles vão sofrer também. O inferno é como se fosse a prisão, o calabouço, preparado para exatamente aquele terço do diabo e os seus anjos. E agora todos aqueles que não crerem no Senhor Jesus Cristo, pelas suas próprias ações, prática e arrogância, vão também para ser participantes do sofrimento eterno. Mas exatamente Jesus Cristo veio para que isso não seja necessário. Ou para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E então nós temos exatamente essa certeza que fomos salvos de Deus nesse sentido. Nós agora já não precisamos de pensar que Deus está ali como Lutero na sua conversão. Ele achava que Deus era como um juiz que estava ali com uma espada na mão, só assim à espera que o Lutero fizesse alguma para passar assim com uma espada em cima. Nós não precisamos mais de temer o juízo de Deus. O Espírito Santo já veio um dia, se nós queremos no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, podemos estar certos que um dia o Espírito Santo veio e então Ele tocou no nosso coração e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, exatamente para que nós agora não precisamos mais de temer o juízo final. Porquê? Porque estamos agora salvos, resgatados em Cristo Jesus. E os seus méritos nos são aplicados, amados irmãos. E por último, nós somos salvos para Deus. Porque nós não somos meramente salvos no sentido de que Deus salva um conjunto de pessoas e as deixa por aí, mas não, Ele salva pessoas individualmente, pessoas com nome. Ele, na sua palavra, e já leremos daqui a pouco, que Ele nos conhece pelo nome. Ele nos chama pelo nome. E por sua vez, Ele não só nos salva, mas Ele nos adota na sua família. Nós passamos a ser filhos de Deus. Ao contrário do que a cultura diz, todos somos filhos de Deus. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Somos todos criaturas de Deus. Mas é filho aquele que crê em Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Já pensaram que o nosso irmão mais velho, o primogênito do Pai, veio salvar esta multidão de muitos irmãos, como nos fala em Romanos 8. Então nós passamos a ser participantes da família de Deus, da noiva de Deus, das ovelhas do seu pasto, não é? Nós somos salvos para Ele, no sentido que nós, por meio do vínculo do Espírito Santo, que agora em nós habita, nós agora somos um com Ele. Lembram-se da oração sacerdotal que o próprio Jesus diz em João 17, de que Ele e o Pai são um. E Ele orava para que nós fôssemos um e nós também fôssemos um com Ele. Em João 15, Ele a falar da videira, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Estão a pensar todo o mérito é de Deus. Todo o mérito da nossa salvação é de Deus. Todo o mérito na nossa santificação é de Deus. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, mas o mérito é de Deus e isso é incrível. E nós já falámos exatamente sobre o nosso maior problema. Qual é que é o nosso maior problema? Qual é o nosso maior problema? O pecado, exatamente o pecado. Então nós podemos ler rapidamente Romanos 3, de 10 a 18, nos fala sobre isso, exatamente nos relembrando como ninguém, amados irmãos, não há ninguém à face da terra, não é? À exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, que pelas suas próprias ações possa chegar até Deus. E não há ninguém que em si próprio seja justo, porque está escrito, não há justo nem um sequer. Romanos 3, 10 a 18, então. Não há justo nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque Deus.
Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpentes. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. E Romanos 3, 23 também nos diz, passagem conhecida, porque todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Amados irmãos, este é o nosso estado natural. É assim que nós somos desde a barriga da nossa mãe. Por isso é que nós não precisamos de ensinar os bebezinhos pequeninos a pecar. Não é necessário, amados. Não é necessário. Eles são filhos de dois pecadorzinhos também. Eles não precisam que ninguém ensine. Eles já carregam em si o pecado de Adão e Eva e depois carregam o seu próprio pecado. Não esqueçamos que nós somos pecadores por herança e somos pecadores por prática. Somos pecadores por herança porque somos descendentes de Adão e Eva e por isso já carregamos o pecado e a tendência sim para o pecado. E depois somos pecadores também na prática porque nós também autonomamente, nós pessoalmente, nós pecamos. Por isso é que de facto, às vezes é errado a nós entendermos que o ser humano não é pecador porque peca, mas é ao contrário, ele peca porque é pecador. Ele peca porque é pecador. Nós já somos, desde a barriga da nossa mãe, nós já somos. Por isso é que nós vamos fazer segundo a nossa natureza. Por isso é que é necessário que Deus mude a nossa natureza e nos faça nascer de novo. Estão a perceber porque é que as coisas se ligam? O que é que Jesus disse? O que é que ele estava a dizer? É necessário nascer de novo. É necessário nascer por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Não é sem mérito das pessoas. Mas é incrível, é exatamente incrível, como eu estava a dizer, que Deus não tinha responsabilidade de salvar ninguém. Não há um justo. Em si próprio, não há um justo nenhum sequer. Todas as vezes que nós vemos pessoas até que Deus pode dizer que são justas, mas é justas por causa da ação dele próprio na sua vida. Quando diz inclusive que Noé foi achado justo quando Deus fez uma espécie de um reset também através do dilúvio, diz que Noé foi achado justo, mas é justo porque Deus mudou exatamente a história da sua vida. E mesmo assim nós vemos os erros de Noé. Logo, inclusive, acabou o dilúvio, Noé plantou uma vinha, fez vinho e embriagou-se e ficou todo nu. Viram logo o que é que aconteceu? E depois vai o seu filho, não é? Cam, ou cão, dependendo da tradução, vai lá e fez a obra do cão, não é? Viu o pai nu e foi gozar com os irmãos. Vocês nem sabem, o nosso pai está ali na tenda, todo nu e não sei o que é como veio ao mundo. E os outros filhos honrosos foram de costas para nem verem a nudez do pai e taparam o pai porque honraram o próprio pai. Eles honraram o próprio pai. Mesmo no seu erro, eles honraram o pai. Enquanto um debuxou, não é? Gozou, fez pouco daquilo que tinha acontecido ao pai, do erro do pai, os outros foram honrosos. E nós vemos que inclusive isso trouxe bênção para uns e maldição para Cam, no caso. Mas eu estava a dizer que não há realmente, segundo o próprio padrão de Deus, que é a perfeição, que lhe é justo, que lhe é reto, não é? Não há ninguém que possa bater com a mão no peito e dizer que era merecedor ou que é merecedor do céu. Ninguém. Só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus foi o único que veio e manteve-se sem pecado. Nós já vimos com pecado e mantemos-nos a pecar. Não é? O salmista diz, não é? Eu fui concebido em pecado, não é? Em pecado, eu fui concebido em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso em nada e em momento algum quer dizer que a mãe de Davi adulterou. Infelizmente já tive uma discussão, e creio que ele é irmão na fé, que ele estava a argumentar exatamente isso. Ele não crendo na doutrina do pecado original, na doutrina de que nós já nascemos pecadores, ele dizia que não, aquilo era Davi a dizer que a mãe tinha adulterado. Tinha traído o pai de Davi e por isso é que ela tinha o gerado a iniquidade. Porque nós nascemos todos puros, santinhos, sem qualquer tipo de pecado. Não é isso que a Bíblia ensina, amados irmãos. Não é isso que a Bíblia ensina.
E longe de nós estarmos a tentar deturpar as Sagradas Escrituras para tentar massajar o nosso próprio ego ou tentar nós ficarmos descansados em relação ao nosso maior problema com o qual toda a humanidade lida, seja o rico, seja o pobre, seja o novo, seja o velho. Amados irmãos, se nós inclusive nos regozijamos quando nós ouvimos testemunhos de pessoas que aos 4 anos de idade, eu conheço um pastor que diz que aos 4 anos de idade ele tem a plena noção que ele percebeu que ele era um pecador, que Deus era justo em condená-lo na condenação eterna no inferno, e por isso ele precisava de salvação. Ele aos 4 anos de idade teve essa consciência. Ora, só assim, quem tem consciência de pecado é quem é pecador, mas é salvo pelo Espírito Santo, não é resgatado, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo é que faz essa obra em nós. Então, às vezes as pessoas, não, a criança é purinha, a criança não tem pecado. Amados irmãos, leiam a Bíblia. A Bíblia diz que nós, desde a barriga da nossa mãe, já somos pecadores. Nós já herdamos isso dos nossos pais. Daí até a necessidade do milagre do nascimento virginal de Jesus. Foi por isso que exatamente foi o Espírito Santo de Deus que gerou Jesus na barriga de Maria. E não foi por meio de uma coabitação normal, que não é em si pecado, de um pai e de uma mãe casados. Não foi esse o contexto. Teve que ser esse milagre para que exatamente Jesus não trouxesse o pecado original nele próprio. Para que Jesus pudesse ser plenamente o nosso representante e ele ter valor e não precisasse de fazer sacrifícios por ele próprio, porque ele não tinha pecado. Nem quando foi concebido, ele era o próprio Deus, não é? Já existia com o Pai. Ele vem sem pecado, ele é concebido sem pecado, ele viveu sem pecado e nunca praticou qualquer pecado. Por isso é que ele pôde ser o nosso pleno e completo representante, como homem que era, que se tornou, não é, na encarnação, porque ele é coeterno com o Pai, coeterno com o Espírito Santo, mas tomou também a natureza humana e também era plena e completamente Deus, daí do valor suficiente para aplacar, para pagar, para limpar a nossa dívida infinita, imensa, contra um Deus que é infinito, imenso, eterno e santo. Por isso é que Jesus precisava de ser plenamente Deus e plenamente homem. E não podia pecar, exatamente para nos poder representar. Voltando, eu dizia que exatamente nós vemos que o Senhor Deus, como eu disse, não precisava de salvar ninguém. Ele nem precisava, nem tinha a responsabilidade, não tem, amados irmãos, ele não tem a responsabilidade de salvar quem quer que seja. Inclusive, naquela situação do faraó e de Moisés, em que inclusive é caricato e é interessante e um tanto ou quanto às vezes paradoxal, talvez para algumas pessoas, nós vermos que inicialmente a Bíblia nos descreve que o faraó endureceu o seu coração. E depois o que é que a Bíblia começa a dizer? Deus endureceu o coração do faraó. E continua a dizer, Deus endureceu o coração do faraó. E logo a seguir depois Deus diz, eu vou ter misericórdia com quem eu quiser ter misericórdia. Eu vou exercer graça com quem eu quiser exercer graça. E continua a não ser injusto para com ninguém. A única coisa que nós podemos dizer exatamente que ninguém merece é a salvação, amados. Ninguém merece. Ninguém merece. Mas é incrível como Deus decide salvar uma multidão tão grande de pecadores como nós, de reuni-los na sua igreja. É engraçado, muitas vezes eu percebo que as pessoas lutam, digamos assim, internamente, têm dificuldade com a doutrina bíblica da eleição, mas de facto é incrível nós pensarmos, se nós não partirmos do ponto de saída de que ninguém merece a salvação, ninguém é justo em si próprio, ninguém merece o céu, ninguém pode fazer nada para herdar o céu, e de facto se não é Deus a fazer o milagre da regeneração no coração de alguém, que ninguém se salva por si próprio, só assim é que nós vamos perceber, se não é Deus a vir intervir na nossa história, nós íamos continuar a correr não era uma maratona, era um sprint para o inferno, amados irmãos. Tem que ser Deus a mudar o coração de um ser humano. Tem que ser Deus a fazer o milagre. Tem que ser Deus a vir. O que é que aconteceu, por exemplo, com a mulher samaritana à boca do poço? Ela não sabia ao que é que ela ia. Jesus sabia.
Jesus sabia, há uma hora que não era suposto ninguém ir ao poço, porque era a hora de maior calor, então ninguém, por norma, saía de casa para ir ao poço naquela altura, mas Deus tinha um encontro marcado com aquela mulher ali. Foi assim que aconteceu connosco, amados irmãos. Em que é que ela era merecedora? Nada. Em que é que ela era mais merecedora, mais santa, mais reta que os demais? Antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Mas é exatamente Deus na sua misericórdia. Ele decide salvar pessoas que não merecem, como tu e eu. E ele diz na sua palavra em João 10, 11 a 17. É incrível nós vermos estas coisas, lermos e nos deleitarmos a ver a forma deste amor particular que Deus tem para com a sua igreja, que tem para com a sua noiva, que tem para com os seus eleitos. É incrível nós lermos João 10 a começar no 11. João 10 a começar no 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida por quem? Pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus a falar de nós, os gentios. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. É incrível nós pensarmos exatamente nisto. Como Jesus nos amou desta forma. E Ele nos conhece, exatamente nos conhece como as suas ovelhas. Ele nos conhece como as suas ovelhas. Um bocadinho antes, o próprio Senhor Jesus se virou para os fariseus e disse-lhes mesmo assim na cara: vocês não creem. Porquê? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Isto é um choque. Só Jesus é que poderia dizer uma coisa destas. Nenhum de nós, alguma vez, na ação do evangelismo, na ação da pregação, podemos dizer: olha, desculpa, esta passagem, esta pregação sobre salvação não é para ti, não. Tu não és das ovelhas do Senhor. Nenhum de nós pode dizer. Só Jesus é que podia fazer uma afirmação dessas. Mas ele tinha essa consciência. Aqueles camaradas nunca se iam arrepender. Eles nunca iriam crer. Eles nunca iriam crer porque eles não eram das suas ovelhas. E depois nós lembramos também João 15, 16. Os capítulos mais à frente, João 15, 16, nós lemos exatamente o que Jesus diz. E novamente eu volto a dizer daquelas coisas: aceita que dói menos. É incrível porque de facto é Deus que escolhe, é Deus que faz a obra, é Deus que faz o milagre. O próprio Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhes pedirdes em meu nome. É incrível porque a Bíblia apresenta novamente as duas coisas sob tensão. O ser humano é plenamente responsável, mas é Deus também que é completamente soberano, inclusive é soberano sobre a salvação, porque novamente a salvação é um milagre. Todos nós, deixados desgarrados, ninguém vai querer a Deus. Nós lemos em Romanos, ninguém vai optar por Deus, ninguém vai buscar a Deus, ninguém vai assim subitamente: olha, e se eu me arrependesse dos meus pecados, mudasse de vida e agora passasse a amar aquilo que eu odeio e agora vou passar a servir ao único Deus verdadeiro que quer estragar a minha festa e quer passar a dizer que tudo o que eu na realidade andei a fazer este tempo todo é errado e eu agora tenho que mudar de vida. Quem, amados irmãos, quem? A Bíblia disse lá atrás em Romanos: não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Nenhum de nós, amados irmãos, se tivesse deixado da mão, iria buscar a Deus. Ninguém. Como aconteceu com Adão e Eva. É Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que vem ao nosso encontro. Mas ao mesmo tempo isto é incrível nós pensarmos. Porque se é Deus que é soberano, inclusive sobre a salvação, se é Deus que tem o poder para mudar o coração de alguém, independentemente do quão cético, do quão teimoso alguém seja, nós podemos ter confiança e orar pela sua conversão. Porque sabemos que não depende da vontade daquela pessoa naquele momento, mas depende do poder de Deus de transformar pessoas. Ele não transformou Paulo, que era tipo um jihadista judeu, não é?
que andava a prender e a mandar matar e a consentir com a morte de cristãos. Ele perseguia a igreja. Ele próprio, anos mais tarde, ainda continuavam a dizer: eu sou o pior dos apóstolos, eu perseguia a igreja. Eu perseguia a igreja, ele a meter assim a mão na consciência. Então, não é pelo mérito, nem era pela sinceridade, digamos assim. Ele estava a perseguir, ele estava a matar a igreja. Não é pela sinceridade do coração de ninguém. Nós podemos ser completamente sinceros, podemos ser, amados irmãos de qualquer religião, completamente sinceros, mas sinceramente errados. Sinceramente errados. Por isso é que tem que ser a ação, o milagre de Deus no nosso coração. E novamente, não é por nada que haja em nós. Tínhamos isto sempre bem presente. Não é porque Deus olhou, se eu salvar este camarada, ele vai fazer isto, vai fazer... Não, amados irmãos. Não, amados irmãos. Não é por nada que haja em nós. É um mistério. A gente olha para nós, porque eu? E não o meu vizinho? Ou não o meu irmão? Ou não o meu primo? Porque eu? A Bíblia não descreve, só diz que é segundo a vontade de Deus. Segundo o que Deus quis fazer segundo a sua vontade. Não há nada em nós que nós podemos dar como justificação para que Deus nos queira ou tenha vindo então resgatar. E por isso é que a Bíblia nos apresenta, não é, que Jesus morreu por todo aquele que nele crê. Em João 3, 16 a 18, o que é que nos diz? E deixo que abram para nós então lermos também, acompanharmos na versão Almeida século XXI. João 3, a começar no 16 até ao 18. O 3:16 não é das passagens mais repetidas das Sagradas Escrituras, mas é importante nós também lermos o 16 e lermos lermos do 16 ao 18. Diz-nos então assim a palavra do Senhor: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para o quê? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas continua: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E termina: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A diferença é exatamente aquilo que Deus faz, mudando o coração de alguém e lhe dando, como começa Efésios a falar, dando-lhe o dom da fé. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie, não é? Porque diz que somos salvos pela graça por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É até a fé, é dom de Deus. É dom de Deus. Se Deus não nos desse o dom da fé, nós não íamos nunca crer nele. Nós nunca íamos entregar a nossa vida a Ele. Nós nunca íamos querer saber de Deus. E por isso é incrível nós pensarmos nisso. Por isso é que, novamente, o diferenciador de águas é exatamente o dom da fé que Deus dá a uma multidão de pecadores. Porque na prática todos nós já estávamos condenados. Todos nós, na nossa prática, já estávamos. O que é que nos diz no versículo 18? Quem não crê, não é que vai ser, já está. Já está, porque esse é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é a condenação eterna. A mudança é exatamente se nós nos arrependemos e se cremos no nome do único Filho de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Por isso é que eu disse, se há coisa que ninguém merece, é a salvação, amados. A salvação é que ninguém merece. Mas é Deus que dá como presente, que dá de graça, não por merecimento, não por obras, para que ninguém se orgulhe. E é lindo nós vermos aquelas passagens, por exemplo, Apocalipse 7, 9 a 12. O que é que nos dizem Apocalipse 7, 9 a 12? Depois dessas coisas eu vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes. Prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus dizendo: Amém! Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos, a salvação
A oferta da salvação, o convite da salvação é independentemente da cor, da raça, do extrato bancário, se é homem, se é mulher, de qualquer povo, tribo, língua, nação. A salvação a chamada da salvação é lançada para todos. Jesus diz a todos: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos vou aliviar. Mas depois nós vemos exatamente a diferença que o trabalho sobrenatural do Espírito Santo de Deus faz nas ovelhas, faz nos eleitos, faz na igreja, que nós percebemos: mas eu sou cansado e sobrecarregado. Todos são, mas nós ganhamos a consciência. Saem os tampões dos ouvidos, né? Saem as escamas dos olhos, nós percebemos: eu sou um cansado e sobrecarregado. Eu vou a Jesus. Eu vou a Jesus, porque nele eu vou encontrar salvação, nele eu vou encontrar alívio, nele eu vou encontrar exatamente descanso para a minha alma. Exatamente como eu estava a dizer, quando nós olhamos à nossa volta e pensamos: porquê é que eu criei e os outros não? Porquê é que eu criei e os outros não? Porquê é que eu creio e os outros não creem? Porquê? E nós, como eu disse, nós não podemos bater com a mão no peito em momento algum e dizer: não, eu criei, eu sou mais inteligente do que os outros, eu sou mais espiritualmente sensível do que os outros, eu sou mais sábio do que os outros. Longe de nós, amados, longe de nós acharmos que é por alguma coisa que existe em nós. E batermos com a mão no peito em algum momento. Novamente, se a Bíblia descreve que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, e houve um dia que o Nazareno veio ao nosso encontro, tinha um encontro marcado connosco, nos contou tudo sobre a nossa vida, expôs o nosso pecado, mas estendeu-nos a mão da graça, a mão da redenção, a mão da salvação. É exatamente por milagre, é milagre. Por isso é que quando Jesus está a falar com Nicodemos, ele está a falar do milagre da regeneração, o milagre da conversão. Ele está a dizer: é necessário nascer de novo. E a dizer que não é aquele que nasce pela vontade dos homens, mas sim de Deus. É pela vontade de Deus. É nós pensarmos exatamente na situação que Efésios nos diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E isso faz-nos pensar o que é que Jesus fez com Lázaro. Lembram-se o que é que Jesus fez com Lázaro? Lázaro estava morto, no túmulo, já cheirava mal. Jesus foi ao encontro de Lázaro e disse: Lázaro, sai cá para fora. E o que é que aconteceu a Lázaro? Lázaro veio à vida. Lázaro, que estava morto, veio à vida. Foi ele que fez o milagre. Logo, para começar, ele tinha que conseguir ouvir. O morto não ouve, mas ele teve que ter ouvidos. Deus teve que fazer um milagre para que Lázaro conseguisse ouvir. O seu coração começasse outra vez a bater. Não é ele tivesse voltado a viver. E Lázaro então saiu para fora. Assim foi a tua conversão. Assim foi a minha conversão. Foi exatamente naquele dia, com aquela pregação, com aquele panfleto, com aquela música, nós estávamos a ouvir a voz do Senhor Jesus. Sai para fora! E o Espírito Santo deu-nos vida e nós percebemos: não, eu vou sair para fora. Mas foi Deus que fez esse milagre em nós. Estão a entender o incrível que é? Foi Deus que veio ao nosso encontro e fez esse milagre em nós. Em Jeremias 31:3 nos diz, Jeremias 31:3, assim nos descreve de forma incrível, ternurenta, amorosa, o que Deus nos diz. Jeremias 31:3. Numa terra distante, o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. É incrível nós pensarmos nisso, que porventura até os irmãos poderão ver isso na história da vossa vida, que um tempo antes até da vossa conversão tenha ela já acontecido. Então vocês começaram como que a sentir que Deus estava a começar a atrair-vos para Ele. Parecia que estava como fosse assim, com um fio assim de cediela que vocês não conseguiam ver, e começavam assim a começar a ser puxados. Eu tenho essa consciência que foi cerca de 2 anos antes da minha conversão, que eu comecei a sentir que Deus me começava assim a puxar até Ele.
exatamente, há uma música exatamente de um irmão, eu agora não me lembro do nome dele, que fala exatamente dessa expressão de Deus nos atrair com os seus laços de amor, não é? Que Ele costurou incrivelmente a nossa história da salvação com os seus laços de amor. É incrível nós pensarmos nisso, que nós fomos atraídos para Ele. Ele nos trouxe pela ação do seu Espírito Santo. Foi Ele que nos conduziu, não é? A mulher à boca do poço achava que estava a ir ali, a tentar fugir dos vizinhos, a fugir das más línguas, a fugir de quem a julgava, pela sua própria culpa. Mas Jesus tinha um encontro marcado ali com ela para transformar a história da sua vida para sempre, e abençoá-la a ela e abençoá-la num tanto de samaritanos ali que foram convertidos depois pela pregação do Senhor Jesus Cristo. Mas é o próprio Deus, como eu disse, que vem ao nosso encontro e que nos atrai até Ele. Não é que nós vínhamos aos trancos e barrancos, não é assim a fazer beicinho como uma criança, trazidos e arrastados aos pés da cruz, mas por mais impenitentes que alguma vez nós estejamos, o Espírito Santo então começou-nos a atrair para si, e nós começámos a sentir exatamente essa atração até que o nosso coração foi transformado. E aquele que outrora podia até ser odioso, motivo de escárnio, motivo de piada, motivo não é de ridicularização, agora é o nosso amado Redentor, é o nosso amado Salvador, é o motivo das nossas canções, é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa satisfação, é o nosso motivo de viver. É o motivo pelo qual nós sabemos que podemos ultrapassar e passar por todas as coisas nele que nos fortalece. E aquele não é que outrora parecia, não é? Outrora parecia que vinha como com um livro aberto a dizer isto pode, isto não pode, isto pode, isto não pode. E a gente, caramba, a gente não pode fazer nada, não posso brincar, fogo, caramba, ele é que é o dono da bola, eu sei, mas eu queria só jogar aqui um bocadinho, que não posso fazer nada. Agora nós percebemos que não é assim. Percebemos que a lei de Deus é pura e a viva alma. Ela serve para nos proteger. A lei de Deus é para a nossa proteção. É para o nosso próprio bem. É para que nós vivamos da melhor forma possível. E iremos cumprir em pleno a sua lei na eternidade. Podemos ter essa certeza quando de facto formos Não estava combinado por mim, mas estava combinado por Deus. Então, como estava a dizer, nós na eternidade, depois de passarmos pela nossa glorificação, então iremos em pleno, sem mais pecado, sem mais tendência nenhuma para pecar, sem sermos afetados por forma alguma pelo pecado, iremos passar a eternidade com Deus, só a fazer a sua vontade, só a cumprir a sua lei, sem uma falha, sem uma falta, depois então de sermos transformados. E nos diz, então, ainda lembrando da questão de porquê nós e não os outros, Romanos 10:13 nos alerta exatamente para essa nossa responsabilidade que nós temos também agora. Em Romanos 10:13 nos diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Amados irmãos, agora a nossa responsabilidade exatamente é nós não sabemos quem são as ovelhas do Senhor Jesus. Ele sabe, nós não sabemos. Qual é que então a nossa responsabilidade? Pregar para todos, amados. Levar a mensagem para todos, porque os resultados pertencem ao Senhor. Os resultados é milagre do Espírito Santo. Então nós podemos ter essa confiança que a palavra do Senhor não volta vazia, porque é Ele que faz a obra, é Ele que faz a transformação, é Ele que resgata vidas, é Ele que transforma o coração daquele impenitente, não é? Daquele religioso impenitente que está enganado, que do nada, não é? Venha à vida depois da pregação do Evangelho, amados irmãos, porque ninguém é salvo pelas obras da lei. Ninguém é salvo pelas obras da lei. Não há índiozinhos inocentes lá no meio do nada. Não há nativos que nunca ouviram falar do Evangelho que são puros e santos e retos nos seus próprios caminhos. Ninguém, amados irmãos, ninguém se pode salvar
pelas ações da lei. Então não caiamos naquele engodo de supostos teólogos bem intencionados a dizer não, mas aqueles que estão lá no meio do nada e que só conhecem as árvores e o sol, eles adoram aquilo que é o mais próximo dos seus entendimentos. Amados irmãos, isso é idolatria. Desde quando é que Deus aceitou a idolatria como culto a Ele? Se Ele matou o seu próprio filho porque não havia outra forma. O próprio pai que deixou cair o cutelo sobre o filho porque não havia outra forma, agora vai aceitar qualquer outra forma de salvação, amados irmãos? Porque é que historicamente os missionários entregam a sua própria vida, muitos a irem a tribos canibais, não é? A sítios distantes e longínquos, porque há pessoas que ainda não adoram a Deus como Ele é digno de ser adorado. Há ovelhas do Senhor espalhadas ainda por aí que ainda não ouviram a mensagem da salvação e estão à espera de que a pregação do Evangelho lhes chegue. Então, exatamente, nós não podemos nos acomodar com esta informação. Nós não podemos ficar tranquilos, sabendo exatamente desta responsabilidade que nós temos. De facto, Deus elege, Deus predestina, mas Ele também predestina os meios. E o meio é a pregação do Evangelho. O meio é a pregação do Evangelho. Então, sim, a salvação é mérito de Deus. Sim, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Sim, o Senhor Jesus e porventura até a história de alguns de vocês até podem ter até tido sonhos antes mesmo da vossa conversão. Temos ouvido relatos mesmo no mundo islâmico de pessoas que ouvem um sonho, que um homem lhes aparece em sonho e diz: olha, vai a este sítio aqui que vais ouvir falar de mim. E eles vão e batem à porta de uma igreja escondida. Eles não sabiam que aquilo era uma igreja e batem à porta de uma igreja escondida e é-lhes pregado o Evangelho e eles se convertem. Quantas pessoas no mundo islâmico estão a ter este tipo de situações? Mas é sempre a pregação do Evangelho. Nenhum sonho, nenhuma visão converte ninguém. A pregação do Evangelho converte. A pregação do Evangelho converte. Por isso nós precisamos exatamente de nos preparar e sermos fiéis ao Senhor. Sermos fiéis ao Senhor. Eu conheço também aquela passagem, não levem a mal, aquela expressão que nós costumamos usar, ela já é atribuída, já ouvi atribuída a Tomás de Aquino, já vi atribuída a São Francisco de Assis, que é: prega o Evangelho e, se necessário, utiliza palavras. Mas, amados irmãos, esta expressão é enganosa. Prega o Evangelho e, se necessário, utiliza palavras. Eu percebo que a ênfase que esta expressão quer dar é que nós precisamos de dar bom testemunho. Que com as nossas ações nós já temos que preparar o caminho para a pregação do Evangelho. Não podemos ser como aqueles supostos cristãos que lidavam com Gandhi e que andavam a cair de bêbados e cheios de palavrões na boca e a frequentar os prostíbulos lá na Índia. E por isso é que se conota que Gandhi dizia: eu até sou capaz de acreditar nesse Cristo, mas não acredito nesses cristãos. Porque exatamente, como a gente costuma dizer, a bota não bate com a perdigota. A pessoa está a dizer uma coisa e está a viver de uma forma diferente? Como assim? Como é que eu posso acreditar que essa pessoa é um cristão? Ou que Cristo é esse que não muda e que a pessoa está aí a viver dessa forma? Pior até do que muitos descrentes que eu conheço. E eu percebo então que essa expressão, prega o Evangelho se necessário, utiliza palavras, é para dar ênfase na necessidade de testemunho, de um bom testemunho. E nós precisamos de ter um bom testemunho. Mas o bom testemunho é apenas uma ponte para a pregação do Evangelho. A gente pode ter a ponte, se a gente não ultrapassar a ponte, a gente não vai a lado nenhum. Então o nosso bom testemunho é a ponte para a pregação do Evangelho. Se não, amados irmãos, é a mesma coisa a dizer: tenha uma boa refeição, se necessário, utiliza comida. Pensem, a gente prepara um banquete, a gente prepara aquela mesa, 2 ou 3 tipos de copos e 2 tipos de talheres diferentes, a começar, não é, de fora para dentro, aquela coisinha, tudo bonitinho, e depois as pessoas perguntam: onde é que está a comida? Não, a comida é só se for necessário. Amados, é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do não-judeu. É o Evangelho. Então, sim, a nossa boa conduta, as nossas boas obras, digamos assim, o nosso testemunho é de suma importância para nós sermos coerentes, para que as pessoas nos ouçam e digam: realmente ele pratica aquilo que ele prega. Ok? Mas é o Evangelho que é o poder de Deus. É o Evangelho, é a mensagem da salvação, que tu és um pecador, aquilo que tu de facto mereces é o inferno, independentemente do teu estilo de vida. Independentemente se tu és alguém que és um marginal ou se supostamente vives uma vida politicamente correta.
todos nós, aquilo que merecemos de facto é o inferno. Isto é a mensagem das Escrituras. Não é só reservado para alguns, é para todos nós que, se não crermos e depositarmos toda a nossa fé e esperança e certeza de salvação na obra completa de Jesus. Mas Deus veio, Jesus veio e Ele se entregou para que todo aquele que nele crê não morra, nem tenha que ter medo da morte, mas tenha a vida eterna nele. E agora, se creres nele, Deus apaga todo o teu cadastro. E antes, na cruz, Ele atribuiu o teu cadastro a Jesus. E o cadastro limpo de Jesus, cadastro limpo, eterno de Jesus, Ele te dá na mão. Que não pode ser manchado, alterado, adulterado. E por isso é que nós podemos ter confiança da vida eterna na obra completa de Jesus. E aquilo que o Evangelho manda, aquilo que a Bíblia manda é arrepende-te e crê. Arrepende-te e crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Arrepender, que implica uma mudança de vida, implica uma volta de 180, não é 360, uma volta de 180 graus, que a gente ia, nós estávamos, como eu disse, a caminho do inferno, viramos as costas ao inferno e vamos em direção a Deus, e vamos em direção ao céu. E a fé, nós depositarmos toda a nossa fé, toda a nossa confiança, que é dom de Deus, na obra completa de Jesus. Então não é Jesus e a data do meu batismo, Jesus e a igreja onde eu vou, Jesus e os versículos que eu decoro. É Jesus, Jesus e Jesus. Jesus e nada mais. Como disse, tudo o que nós fazemos é obediência, é gratidão. Em nada isso é motivo ou justificação de salvação. Então Deus é quem nos converte, é quem nos salva, mas também é Deus quem nos mantém. Isso é incrível, amados irmãos, pensar que exatamente a minha salvação, a tua salvação, tal como desde o início, não dependem de mim, nem de ti, não dependem de nós. A nossa salvação depende exatamente daquele que fez a boa obra. Diz então Romanos 8, 28 a 30. Passagem conhecida, não é? Romanos 8, 28 a 30. Nos diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Então ninguém se perde pelo caminho. Se é uma ovelha do Senhor Jesus, entra na linha de montagem e só sai no céu. Fala em Efésios, não é? Que nós somos como uma carta selada com o selo que é o Espírito Santo. Está endereçada para o céu. Em Cristo Jesus, não é? Nós somos cartas, digamos assim, seladas pelo Espírito Santo de Deus e endereçadas ao céu. Nós só vamos, digamos assim, só pode ser aberto o lacre na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E exatamente aquilo que nós podemos ter a certeza, o motivo pelo qual eu sei que eu hoje sou cristão, amanhã eu vou ser cristão, daqui a 10 anos eu vou ser cristão, é exatamente pela certeza que as Sagradas Escrituras me dão, que o Espírito Santo vai continuar a trabalhar em mim, e que mesmo quando eu me começar a extraviar, é o bom pastor que conhece-me como sua ovelha. E aí é que se aplica exatamente aquela passagem das 99, não é? Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha, porque é ovelha. Ele vai atrás da ovelha perdida e atrás de volta para o seu caminho. E então em Filipenses 1, 6 nos diz exatamente, isto é Paulo a dizer aos irmãos de Filipos, como pode se aplicar a qualquer um de nós crente no Senhor Jesus. E eu estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em nós a vai aperfeiçoar até ao dia de Cristo Jesus. Esta é a certeza que nós temos. Esta é a mensagem que temos. Não é sobre carros, casas
ao bem-estar, amados irmãos. Isso não é o Evangelho. Não é sobre realizarmos todos os nossos sonhos e termos o melhor desta vida. Não é sobre como Jesus está a pedir que alguém o aceite. Porque na realidade, em lado nenhum nas Sagradas Escrituras, alguém é convidado a aceitar Jesus. Não sei se vocês já repararam nisso. Isto é uma coisa bem moderna, esta coisa do aceita Jesus. Isto é moderno. É uma coisa moderna, tem para aí 100 anos, se tanto. Sempre foi arrepende-te e crê no Evangelho. A Bíblia o que pede de nós é que nós nos arrependamos. É Jesus que nos tem que aceitar. É Deus que nos tem que trazer para a sua família. Não é Ele que está ali tipo cheio de frio. Olha, vai lá, aceita-me entrar aí no teu coração. Não é Jesus que está ali à espera que nós o aceitemos. Não, nós precisamos é nos arrepender e crer. Nos arrepender e crer. É exatamente esta a mensagem que o Evangelho nos dá. Virar as costas à vida de pecado, colocar toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança da salvação e da vida eterna, única e exclusivamente em Jesus. Mas como o próprio Senhor Jesus também nos alertou, não só em João 15, para nós permanecermos nele, mas também em Mateus 7, ele nos diz: pelos frutos os conhecerei. Porque uma árvore boa não pode estar a dar fruto mau, e uma árvore má não vai dar fruto bom, verdadeiro. Então, se nós somos crentes no Senhor Jesus, agora temos que dar fruto. Então temos que dar fruto, e isso vai testificar, aprovar, demonstrar a nossa salvação. E é por causa exatamente desta obra realizada, completa de uma vez por todas, que nós podemos vir à mesa do Senhor. Podemos vir e participar da ceia do Senhor, que é simbolismo exatamente dessa obra derradeira feita de uma vez por todas em nosso lugar. E nós repetimos este memorial exatamente a lembrar a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha, ou até que Ele nos chama à sua presença, quando depois um dia, todos juntos, e é muito interessante nós vermos essa imagem, esse exemplo, essa realidade de que aquilo que vai acontecer depois não é do juízo final. Na nossa glorificação vamos fazer uma festa de casamento. São as bodas de casamento do Cordeiro com a sua noiva, não é com as suas ovelhas, com a sua igreja.